Xeni, boa tarde, bom dia, boa semana para todos e todas, que continuamos bem, nos cuidando, sempre nos aprimorando, como sempre me falam os mestres das artes marciais, os mestres do Kung Fu. A gente vem numa sequência de exercícios, né, que são as bases do Tai Chi Chuan, e eu intento que vocês continuem praticando, se aprimorando, e se puderem, me mostrem o que vocês estão fazendo. Mas hoje eu quero contar uma história para vocês. Uma lenda. A lenda do Chan San Fei. Chan San Fei foi o mestre responsável, o mestre lendário, o mito, né, os chineses chamam de imortal, que criou, desenvolveu o Tai Chi Chuan a partir do seu conhecimento, das suas buscas por saber. Chan San Fei é considerado imortal não apenas por ter criado e ser lembrado pela essa criação, o Tai Chi Chuan, mas também porque as lendas dizem que ele viveu muito tempo, viveu mais de 300 anos. É uma lenda, mas quem sabe, né? Se a gente se cultivar, a gente não consegue descobrir se isso é verdade ou não. Porém, o Chan San Fei começou as suas buscas de conhecimento num mosteiro Shaolin. O mosteiro Shaolin é um mosteiro budista, se encontra no centro da China, e ele é responsável pela grande difusão das artes marciais chinesas pelo mundo também, assim como o Tai Chi Chuan, o Kung Fu de Shaolin, é um legado chinês para a humanidade. Nesse mosteiro, o Chan San Fei estudou os estilos marciais de Shaolin, estudou as meditações e as medicinas de Shaolin. Mas para ele ainda estava faltando uma completude nessa busca de conhecimento, uma harmonia entre o que estava dentro e o que estava fora. Então ele deixa o mosteiro e começa a peregrinar pela China, a fazer uma busca, buscar matemáticos, eruditos, buscar médicos, alquimistas, outros mestres de artes marciais, generais, procurar professores de todos os tipos para refinar esse conhecimento que ele estava cultivando em Shaolin. E a busca dele levou ele para as montanhas de Yudan. As montanhas de Yudan são o berço do pensamento taoísta, que é uma outra linha de pensamento, de outra filosofia que também envolve o pensamento chinês. Lá, os taoístas, os mestres, os professores, eles estudam as ciências para entender a harmonia entre a natureza e o homem, para aprender o que eles chamam de as leis do céu, para poder aplicar junto com as leis da terra, que são os grandes tesouros, né? O céu, o homem e a terra, os 3 tesouros para essas pessoas. E o Chan San Fei se hospeda nesse mosteiro durante muitos anos, estudando seus textos, estudando seus conhecimentos. E em um determinado momento, numa das suas meditações, na varanda do seu quarto, ele observa uma garça e uma serpente se aproximando. Um duelo que parecia muito incomum e improvável. E ele vê a serpente se enroscando para dar um bote na garça. E a garça, sem força, varrer com a sua asa a cabeça da serpente. E, sem pestanejar, mergulhar com o bico, tentando capturar a serpente. E a serpente se enrosca, fugindo dessa bicada. Ele observa a serpente tentar se enroscar nas pernas da garça e a garça capturar a serpente com as patas. Ele observa que a serpente desliza suave, serpenteando por isso e fugindo dessa agarrada. E ele vê esse duelo durante várias vezes nessas suas meditações. Em muitos momentos da sua semana, a serpente e a garça repetiam o mesmo duelo. A serpente dava o bote, a garça varria. A garça capturava a serpente deslizava sinuosa. E ele, um sábio estudioso dos pensamentos da natureza, observou que aquilo não era uma característica só da luta da serpente e da garça. Ele reconheceu um princípio que era fundamental, que ele vinha estudando há muitos anos, que era o princípio do Yin e do Yang. E ele começa a observar que esse princípio não está só
no que a gente vê, no que a gente sente claramente, está em coisas sutis. Mas ele percebeu nitidamente que o varrer da garça era como o vento que balançava as árvores e as folhas que cediam, sem esforço. Percebeu no sinuoso movimento da serpente escapando das agarradas da garça o movimento dos rios, das águas que descem as montanhas contornando as rochas. Percebeu o recolher dos ambos animais quando desistiam desse duelo, como o movimento do dia que vira noite e da noite que vira dia. Em suas meditações, ele começa a tentar aplicar isso na sua vida. E ele aí começa a criar movimentos inspirados naquele duelo. A garça que estende as suas asas, a serpente que rasteja sobre o chão. E ele começa a desenvolver o que nós fazemos hoje em dia, chamado Tai Chi Chuan, o punho do princípio supremo, o punho do Yin e do Yang, ou a arte do Yin e do Yang. Como os chineses são guerreiros, e nessa época eles eram mais guerreiros ainda, assim, no sentido das batalhas, era essencial para os eruditos, para os monges e para as pessoas que viajavam pela China saberem lutar. Então foi natural para ele desenvolver uma arte marcial. Mas ele não foi além da arte marcial, porque ele percebeu que com esses movimentos marciais ele conseguia aplicar a atenção no Yin e no Yang. Ele conseguia manter a sua presença. Ele conseguia trazer para o corpo e para a mente aquilo que ele via no céu e na terra. E isso, pessoal, é a nossa inspiração para praticar Tai Chi Chuan. A gente reconhecer à nossa volta que o Yin e o Yang são fenômenos que acontecem constantemente. Toda vez que a gente vai para um lugar para cima, um momento a gente vai para outro lugar para baixo. Toda vez que escurece, em outro momento vai clarear. Toda vez que se enche, em algum momento vai esvaziar e vice-versa. Observem o Yin e o Yang à sua volta. Tentem observar dentro de vocês se vocês estão muito Yang, querendo pular, ou muito Yin, querendo ficar quieto, pensando. Essas características são naturais, a gente só precisa aprender. Tá bom, gente? Isso é a nossa prática da semana. Na verdade, eu entendo que vocês peguem as outras aulas anteriores a essa e relembrem sempre que Kung Fu é uma prática contínua. Kung Fu é o trabalho árduo, é o esforço contínuo para a gente adquirir uma boa habilidade. E tenham uma boa semana. Xeni.